Bom dia. Números capítulo 15. Livro de Números capítulo 15. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel. Tu lhe dirás: quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que vos dou, se apresentardes o Senhor um manjar de bois ou de ovelhas preparado no fogo como oferta de aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou, ainda, por ocasião das vossas celebrações solenes, o ofertante trará para sua oferenda pessoal ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal de 1 jarro de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 litro de azeite puro. Para cada cordeiro do holocausto, do sacrifício, preparai 1 litro de vinho para libação como oferta derramada. Para cada carneiro, preparai uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de azeite. E 1 litro de vinho como oferta derramada, que oferecerás em aroma agradável a Deus. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto, ou em sacrifício a fim de cumprir um voto, ou como sacrifício de comunhão a Deus, será oferecida, além do novilho, uma oblação, oferta de cereal de 3 jarros da flor de farinha, a melhor farinha amassada com meio galão de azeite puro, e também apresentarás uma libação, oferta derramada de meio galão de vinho. Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro deste sacrifício é agradável a Deus, o Eterno. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal, pequeno, ovelha, cordeiro ou cabrito. Segundo o número de animais que fordes imolados, fareis o mesmo para cada um deles, conforme o seu número. Todos os israelitas farão isso, quando trouxeres as ofertas de alimento, que tem um aroma aprazível ao Senhor. E se algum estrangeiro que vive convosco ou entre vossos descendentes apresentar um manjar preparado no fogo, de cheiro agradável a Deus, deverá proceder da mesma maneira. A congregação deverá obedecer às mesmas leis, estatutos, que valerão tanto para vós como para o estrangeiro que habita entre vós. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante Deus valerá tanto para vós quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança incidirá tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. Deus falou a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes transmitirás quando tiveres entrado na terra para a qual eu vos conduzo. Devereis oferecer um tributo ao Senhor, tão logo comais do pão da terra. Como primícias da vossa massa de farinha nova, separareis um pão, fareis esta separação como aquela que se faz com a eira, como oferta da vossa colheita. Em todas as vossas gerações apresentareis a Deus um tributo do melhor das vossas primeiras farinhas a cada colheita. Se deixardes de cumprir por inadvertência qualquer um desses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo quanto Deus vos tem instruído por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor determinou todas essas leis, e para todas as suas gerações. Será que, quando se cometer algum pecado sem a deliberada intenção, e este não for do conhecimento da congregação, toda a comunidade terá de oferecer um novilho para o holocausto, de cheiro aprazível ao Senhor. Também apresentarão, juntamente com a oblação,
oferta de cereais, e a libação, oferta derramada de acordo com as prescrições, e um bode, como oferta pela expiação do pecado. O sacerdote fará a propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porquanto o seu pecado não foi proposital. Quando trouxerem sua oferenda para ser queimada perante Deus, e apresentarem diante do Senhor seu sacrifício pelo pecado cometido, a fim de reparar sua inadvertência, ele será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel, e de igual modo aos estrangeiros que residem no meio dos israelitas, pois que todo o povo agiu neste caso sem a intenção de pecar. Se for apenas uma pessoa que pecou por ignorância ou desatenção, oferecerá um sacrifício por sua falta, uma cabra de 1 ano. O sacerdote realizará diante do Senhor o rito de expiação pela pessoa que errou, cometendo um pecado involuntário, cumprindo sobre a pessoa o rito de propiciação, e ela será perdoada. Assim, somente uma lei haverá para todo aquele que pecar, sem premeditar, seja essa pessoa israelita de nascimento, ou seja estrangeiro residente. Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Por ter desprezado a palavra de Deus e violado seus mandamentos, essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. Certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o sábado, no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no perante Moisés, Arão e toda a congregação reunida. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que devia fazer com ele. Então o Senhor instruiu a Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a assembleia o apedrejará fora do acampamento. E assim, toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou, até que morreu exatamente como Deus ordenara a Moisés. Na maior parte desse capítulo 15, nós estamos lendo sobre como apresentar a oferta. Deus está mostrando como o povo deveria apresentar a oferta, o sacrifício, o holocausto, tudo mais, quando entrassem na terra prometida, quando tomassem posse da terra prometida. E também sobre a questão do pecado voluntário e involuntário. Então são ordenanças para quando entrarem à terra, tomarem posse ali da promessa do Senhor. Agora, no final, nós falamos sobre um homem que foi encontrado trabalhando, fazendo alguma coisa no dia de sábado, e pela lei, Deus tinha determinado que no sábado ninguém fizesse nada. Esse homem foi encontrado apanhando lenha. Pegaram ele, manteram sob guarda, né? E foram levar o conhecimento do Senhor. O Senhor então determinou que ele fosse apedrejado por todos até a morte. A palavra de Deus tem que ser cumprida. E ele tinha dado esta sentença. E essa pessoa então foi morta. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhe dirás, para que se observe ao longo de todas as suas gerações, que se façam borlas, franjas nas pontas das suas vestes, e se põe um cordão azul celeste em cada uma delas. Desta forma, as borlas estarão sempre ali, para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos de Deus, e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração,
nem dos vossos olhos após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, e santos sereis ao vosso Deus. Eu, o Senhor, o Eterno, vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu, Deus, vosso Deus. Então o Senhor então determinou que fizesse então umas bolas, umas franjas, né, colocassem na roupa com um cordão azul celeste para que sempre as pessoas lembrassem dos mandamentos de Deus. Lembrassem e obedecessem, e não andassem mais de acordo com a vontade ali dos olhos, da carne. Quando fosse pensar em fazer qualquer coisa errada, lembrasse, olhando ali para aquelas bolas, aquelas coisas que estavam nas suas roupas, nas franjas da roupa, lembrasse então do Senhor e não praticasse mais o pecado. Desde o início nós temos aprendido que o Senhor sempre determinou para que nós tomássemos muito cuidado e não satisfazer, não atender à vontade da nossa carne, à vontade dos nossos olhos. O que nós olhamos para alguma coisa, nós desejamos, nós queremos. Mas nós temos que examinar que o que nós estamos querendo ou desejando, se nos é permitido, está de acordo com a palavra de Deus. Aí nós sentimos vontade de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa. Vamos examinar. Porque a palavra de Deus nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Livro de Números, capítulo 16. Números 16. Corá, filho de Izá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem, encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipe da congregação, líderes respeitados, que haviam sido nomeados membro do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando: basta! Toda a comunidade, todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles, porque então vos exaltai acima da Assembleia de Deus. Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Depois ergueu-se e replicou a Corá e a toda a sua comunidade: amanhã cedo, Deus fará conhecer quem é dele, qual é o homem consagrado, que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Portanto, fazei isso: tomai os incensários de Corá e de toda a congregação, ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso perante o Senhor. Aquele que Deus escolher, este é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. E acrescentou Moisés a Corá: ouvi também os levitas. Acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante desta comunidade para ministrar em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Vós conspiraste contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão para que murmureis contra ele? A seguir, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles retrucaram: não iremos. Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? E ainda querer fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós?
Além de tudo, tu não nos conduziste a uma terra onde mana leite e mel, tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas. Pensas que pode cegar os olhos de toda esta população? Ora, de modo algum iremos. Então Moisés ficou extremamente irado e rogou ao Senhor: não aceite a oblação, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei deles um jumentinho sequer. Então 3. Corá, Datã e Abirão, levitas, se uniram a 250 chefes, príncipes das tribos, líderes do povo. Ou seja, uma rebelião aconteceu. Rebelaram-se contra Moisés. Falaram: não, nós não queremos mais esta liderança dele, porque se Deus está no nosso meio, todos nós somos líderes, Deus está no nosso meio e não vamos concordar mais com a liderança de Moisés. Eles estavam chateados, estavam frustrados, mesmo porque depois, quando eles terem lamentado, reclamado, quando os espias voltaram da terra, eles, sabendo agora que Deus tinha dito que eles iriam padecer, iriam morrer no deserto, que eles não entrariam na terra prometida, e sim os seus descendentes, eles revoltados agora, já tinham feito uma tentativa frustrada de entrar na terra, onde foram perseguidos, abatidos. Agora eles se rebelaram contra Moisés. Acusam de ter tirado do Egito uma terra boa, uma terra de fartura, uma terra que manava leite e mel, e não os conduzido a nenhuma terra boa. E entenderam que eles tinham que ser livres, que Moisés estão tentando tomar a liderança de Moisés e não mais obedecer. Moisés então determinou, falou: vamos fazer uma coisa, vamos nos santificar. Amanhã nós apresentaremos nosso incenso e iremos falar ao Senhor. Aquele que Deus chamar, esse será. Então que aqui Moisés era humilde. Eles se rebelavam contra Moisés, mas Moisés buscava a resposta no Senhor. Falou: não, amanhã então nós vamos conversar, vamos nos apresentar diante do Senhor e que deixe que ele escolha. Ele mandou chamar então os levitas, não quiseram, ele falou: não temos nada para falar com você. Nem todos são cegos, você está cegando todo mundo, nós não aceitamos, não aceitaremos mais a sua liderança. Moisés orou a Deus e falou: Senhor, não aceita as ofertas deles, não os ouça, não os atenda. E Moisés falou a Corá: tu e toda a tua congregação vinde amanhã, a fim de vos colocar diante de Deus, tu e eles todos. Arão também estará lá. Cada um tomará o seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Deus. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão igualmente apresentarei cada um seu incensário. Assim cada um deles pegou seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória de Deus revelou-se diante de toda a comunidade. E o Senhor preveniu Moisés e Arão: apartai-vos deste povo, pois vou exterminá-los agora mesmo. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra e clamaram: ó Deus, Deus que a todos concede a vida, ficarás tu irado contra toda a congregação dos filhos de Israel, quando um só homem pecou? E o que o Senhor ordenou a Moisés: fala a este povo, comunica-lhe: afastai-vos da tenda de Corá, Datã e Abirão. Imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu para onde estavam Datã e Abirão e os anciãos, as autoridades de Israel que o seguiram. E Moisés advertiu o povo: suplico-vos, separai-vos da tenda desses homens
ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhe pertence, para que não sejais também partícipe de todos os pecados que eles cometeram. Então o povo se afastou das imediações da tenda de Corá, Datã e Abirão. Neste momento, Datã e Abirão haviam saído, estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Deus que me enviou para realizar todos esses feitos e que não os fiz por mim mesmo. Eles acenderam os censários, se apresentaram diante do Senhor. Quando eles se apresentaram, Deus se manifestou, a glória de Deus se manifestou. E disse: escuta, Moisés, Arão, afasta-se do meio desse povo que eu vou consumi-los, acabar com eles. No mesmo momento, Moisés não teve o instinto vingativo. Ao contrário, ele e Arão oraram a Deus. Falou: não faça isso. Perdoa. Um pecou, só esse que tem que pagar. Deus então disse: olha, manda o povo todo sair de perto da tenda deles. Afasta todo, que quem estiver próximo também vão ser acusados pelo mesmo pecado e vão pagar. Moisés foi até o povo, falou: escuta, se afasta todo mundo aí da tenda de Abirão, de Corá e de Datã. Não se envolva com eles, com essa turma. E estes estavam eles, as mulheres, os filhos pequenos, tudo ali na porta da tenda. Então Moisés disse: olha, vamos ver realmente se sou eu que estou fazendo alguma coisa, se é Deus que vai fazer, porque vai acontecer agora, vai ficar decidido, definido quem é que está fazendo. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Deus que me enviou para realizar todos esses feitos, e não os fiz por mim mesmo. Se essas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir a sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, quer dizer, ao inferno, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Deus. Mas Deus falou: olha, da seguinte forma, vamos saber se foi Deus ou não. Todas essas pessoas, se elas morrerem de morte natural, ou de doença, ou qualquer coisa, então não foi Deus que me colocou. Não foi Deus que me enviou. Mas se elas morrerem de forma inesperada, algo inusitado, fora do comum, se a terra agora, daqui a pouco, abrir a boca, abrir um buraco agora, e elas sumiram com tudo que têm, o pertence deles, e vivo agora, todo mundo cair, afundar agora diante da terra, algo inusitado, então saberão que foi o Senhor que me colocou à frente para mim estar liderando, conduzindo vocês. Mas só se for uma morte, esses povos morrer de maneira totalmente diferente. Caso contrário, se eles morrerem de qualquer coisa, não é Deus que me colocou para liderar. Deus não está aprovando a minha conduta. E aconteceu que assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles, e a terra como que abriu a sua imensa mandíbula, e os tragou vivos. Eles, suas famílias, e mais todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo que possuía. Em seguida a terra fechou-se sobre eles, e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel que se encontravam ao redor deles fugiram desesperados, exclamando: misericórdia! Que a terra não nos engula também. No mesmo instante, o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso.
Moisés acabou de falar. Da tenda desses três, dos seus familiares. A terra se abriu, um terremoto, a terra se abrindo e tudo, olha aí, as tendas, a família, os pertences, todos eles vivos desceram, sumiram. E logo após a terra fechou-se novamente, ou seja, enterrando eles vivos com tudo que eles tinham. Porque naquela coisa, Deus ainda enviou fogo e matou, consumiu os 250 que estavam seguindo. Revelaram aqueles 250 líderes do povo que estavam, se rebelaram contra Moisés. Esses morreram também ali imediatamente. E o povo em desespero, gritando, saíram correndo. Misericórdia, Senhor, vamos sair daqui porque antes que a terra também nos engula. Deus deixa bem claro, Deus não aceita a rebelião. Nós não podemos nos rebelar contra Deus, contra a sua palavra. Esses que rebelaram foram consumidos e desceram vivos ainda com a vida, foram para o inferno. Sheol quer dizer inferno. O Senhor falou a Moisés, ordenou: diz a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que recolhe os incensários do meio dos restos fumegantes e espalhe as brasas, pois os incensários são santos, visto que foram trazidos diante da presença do Senhor e estão consagrados, que o metal deles sejam transformados em lâminas para recobrir o altar. Assim servirão de sinal para os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, juntou os incensários de bronze que havia sido apresentado pelos homens que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, exatamente como Deus tinha dito por intermédio de Moisés. Isso foi realizado como memorial para todos os filhos de Israel, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para não incorrer na punição de Corá e seus seguidores sofreram. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando: fizeste perecer o povo do Senhor. Aqueles 250 que Arão tinha falado, né? Eles apresentaram os incensários diante do Senhor, que Deus os consumiu, os queimou. Deus falou: não, recolhe os incensários dele, porque os incensários é santo, amassa, distribua e faça como chapa ali na tenda da congregação. Porque os incensários são santos que eles tiveram diante do Senhor. Mas mesmo assim o povo se rebelou contra Moisés novamente. Começaram a reclamar que Moisés tinha feito o povo morrer. Mas não foi Moisés, foi Deus que consumiu esses rebelados. Mas o povo sempre procura uma maneira de acusar, de criticar. O julgamento do povo que faz com que muitos caiam nessa cilada. Não poderia fazer isso, não pode tratar assim, tem que ser com amor. Se fosse hoje, diria que o povo deveria ter sido perdoado, tratado com amor, deixado de se rebelar em paz. Mas não foi Moisés que fez, foi o Senhor. Então, na verdade, não caberia. Primeiro, eles não poderiam estar reclamando. E segundo, contra Moisés, por que não foi falar com Deus? Então, hoje nós vivemos uma religião, uma religiosidade, em que se fala muito em amor, amorzinho pra lá, amorzinho pra cá, mas só que esse amor não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não é condigente com a palavra de Deus. Não é o Evangelho de Jesus Cristo. Datã, Corá e Abirão, eles se rebelaram contra Deus. Ele e seus familiares e tudo que eles tinham foram consumidos. Deus os consumiu. E também todo aquele seguidor, aqueles 250 que seguiram, que se rebelaram, aqueles líderes, Deus os consumiu. O povo agora reclama. O povo está reclamando porque Deus os consumiu, só que estão reclamando contra Moisés. Deus é amor, mas antes de Deus ser amor, Ele é justiça. Ele trata todos com justiça. Não beneficia ninguém.
Ninguém é menos ou mais importante para ele. Todos nós somos iguais. Nós lemos hoje aqui até o capítulo 16, até o versículo 41. Amanhã, querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, nós prosseguiremos a partir do versículo 42 do livro de Números. Mas as respostas, os entendimentos que nós buscamos, está na palavra de Deus. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.